Oiê, mais uma aula da comunidade aqui no canal e nessa aula a gente vai aprender a fazer essa necessaire box com o visor. Olha que coisa mais fofa e você vai ficar embasbacada de como é fácil fazer e a gente vai fazer um acabamento incrível de lindo, a cara da riqueza. Aqui eu tenho essa peça, ó, nesse material estampado. Olha só esse zíper, que fofo, que dá o charme, dá o contraste aqui com o visor. Também é um zíper aí de plástico cristal. E olha só como ela fica fofa. O tipo de peça que a gente faz e vende para vários nichos. Aqui eu tenho uma outra ideia, ó, já toda no material de uma cor só. E ela fica incrível de várias maneiras. Eu tenho certeza que você vai arrasar fazendo ela por aí. Todos os materiais para fazer essa peça, assim como várias outras bolsas lindíssimas, você encontra lá na minha loja. E se você ainda não fez nenhuma compra lá, você tem um super desconto usando o cupom ALOCOMUNIDADE. E se você é nova por aqui, já se inscreve nesse canal para você não perder nenhuma aula. Toda semana tem uma aula nova, eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhuma delas. O molde dessa peça também está aqui na descrição, então é só você clicar no link para baixar e ver as medidas ou usar todas as informações e imprimir em tamanho real. Agora, bora para a aula! Então vamos lá ver os materiais que a gente vai usar para fazer essa necessaire box com o visor. Começando, ó, já uso aqui, já tenho meus cortes de plástico cristal, tá? Eu tô usando plástico cristal de 40 gramas, só essa partezinha mesmo, que são os visores de um lado e do outro. Para a parte principal da peça, para compor a parte principal, eu tô usando esse material aqui, ó, que é um sintético doll 0.8 estampado. Para o forro, eu tô usando o cetim dublado, eu cortei todas as partezinhas lá de forro, mais esse detalhezinho aqui que são os tirantes aí da nossa necessaire, né, onde a pessoa vai apoiar para abrir e fechar o zíper. E o zíper, que eu vou usar esse zíper maravilhoso, olha lá, também de plástico cristal. Então aqui ele tem o trilho todo branco, então combina com várias cores. E a parte aqui, ó, onde a gente vai costurar é em plástico cristal. E vai fazer já a composição com o nosso visor da nossa peça, vai ficar um charme, sem dúvida nenhuma. Aqui eu escolhi, então, 2 cursores coloridinhos, também para fazer uma composição aí com a estampinha do meu sintético, eu tenho certeza que vai arrasar. Lembrando que todos esses materiais você vai encontrar lá na loja Costuraí. Se você ainda não fez a sua primeira compra, você pode usar o cupom ALOCOMUNIDADE para ter o desconto na sua primeira compra. Então vamos lá começar essa peça, tá? Fazendo a união das partes principais. Então eu vou pegar lá um dos meus visores e esse molde grandão aqui. Esse molde grandão, que é a parte do fundo da minha necessaire. Então eu peguei lá o forro e o sintético. E eu vou posicionar dessa maneira, ó. O meu plástico cristal aqui, ó, em uma dessas extremidades, tá? Desse molde grandão. Então um vai desse lado e o outro desse lado aqui. É legal que todos já tenham a medida certa. E vou passar uma costura aqui. Passei uma costura, agora eu vou pegar o meu forro, vou colocar direito com direito e aqui vou passar uma costura novamente, lembrando de respeitar a margem de costura de 1 centímetro, ok? Retrocesso no começo e no fim. E aí a gente vai abrir, ó, a gente já fez a costura, a gente abre desse jeitinho aqui, olha lá, e aqui a gente vai passar uma costura, tá? Já um pesponto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Então eu vou pegar aqui meu plástico cristal, ó, vou posicionar, tira o forro aí, tá? Então eu só vou posicionar meu plástico cristal em cima do meu material principal, aqui do meu sintético, ó, e vou costurar. E agora, como é que a gente vai fazer essa parte aqui, né? Essa costura, né? Que é uma costura já um pouco mais, um pouco diferente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui eu consigo dobrar, tá? Olha lá, eu vou dobrar o meu sintético e vou tirar aqui o meu plástico cristal, ele vai ficar desse jeitinho. Então, eu dobrei ele desse jeitinho aqui, tá? E aí, por cima, então aqui no meu plástico cristal, eu vou colocar uma fita dupla face. Então, eu vou usar essa Coloficô aqui, que é bem fininha, tá? Olha lá. Ela cola muito bem, né? Esse tipo de fita cola muito bem em plástico.
E aí eu venho com o meu forro, ó, dobrando o meu forro aqui por cima, tá? Esse aqui é mais pra fixar mesmo. Ó, venho dobrando e colando, tá? Prontinho, nem precisa colar 1000 vezes, tá? Só colar no plástico cristal e aqui no forro já é o suficiente pra prender. Agora a gente vira aqui do lado certinho e simbora passar um pesponto. E aí eu tenho, ó, já parte do fundo aí da nossa necessaire prontinha, ó. Olha o acabamento, que lindo. Agora a gente vai fazer a colocação, ó, das partes de cima. Para isso eu vou pegar esse molde aqui, tá? Um deles, a gente cortou eles 2 vezes no sintético, 2 vezes no forro. Vou pegar um do sintético, ó. Vou posicionar ele aqui e vou colocar o outro lado do meu plástico cristal aqui em cima, tá? Exatamente na mesma medida. Eles vão se encaixar perfeitamente aí. E simbora lá passar uma costura aqui. Fiz aqui de um lado, vou pegar o meu forrinho, tá? Ó, pego aqui o forrinho, vou posicionar direito com direito, tá? Aqui por cima do plástico. E bora lá de costura de novo. Puxa os dois pra fora, tá? Do mesmo jeito. Agora é o mesmo processo que a gente fez lá no comecinho e pesponto. E pra finalizar essa parte aqui, ó, vou pegar os outros 2 lados que sobraram e vou fazer o mesmo processo, tá? Vou posicionar aqui primeiro, ó, essa parte, eu gosto mais de fazer assim. Posiciono o outro lado do plástico cristal, costuro. Forrinho, direito com direito. Mais uma costura. Vira os 2. Para finalizar, só pespontar. Então, o corpo da nossa necessaire já tá prontinho, bora lá aplicar o zíper. Então, eu peguei aqui meu zíper e vai ter um lado mais avantajado aqui dos trilhos, tá? Então, o lado que tá mais protuberante, que tem mais coisa pra fora aqui, ó. Um é mais lisinho, mais retinho e o outro é mais saltadinho, tá? Então, a parte do trilho que tá mais saltada é a parte principal, tá? É o direito do zíper. E aí, eu vou posicionar direito do zíper com o direito aqui, ó, nessa parte maior do meu molde, ó, desse jeitinho. E costurinha, tá? Uma costurinha aqui agora com um pezinho de calcador. Tira o forro, tá? Eu não vou usar o forro aqui, não vou costurar. Olha lá. E aí eu já costurei o meu sintético no meu zíper. Você poderia costurar tudo junto e fazer o acabamento em viés. A gente poderia fazer, mas para ficar bem bonitão, bem cara da riqueza, a gente vai fazer esse acabamento aqui, tá? Colando direitinho, principalmente porque o nosso zíper também é de plástico cristal. Então ele vai colar, ó, maravilhosamente bem com a nossa fitinha dupla face. Aí vou pegar a minha fita, mesma coisa, ó, bem fininha, tá? Não pode deixar ela aparecer lá do outro lado. Tirei, tá? E aí eu venho, ó, dobrando, tá, ó, venho dobrando e colando, tá? Olha só, tá? Olha só como ele vai ficar lindinho. Fofo, né? E aí a gente vira, né, do lado certo, retrocesse no começo e no fim, e a gente pesponta aqui para deixar tudo bem costuradinho, bem bonitão. Você pode costurar, pespontar bem aqui na bordinha mesmo, tá? Olha só que lindão que fica, ó, na parte da frente e na parte de dentro, né? Da parte de fora e de dentro. Lindo, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Então, vou pegar, vou puxar, tá? O outro lado aqui no meu zíper, eu vou costurar desse outro lado aqui que tá sobrando aí da minha necessaire. Ajusto
tá? Um no outro, direito com direito, costurinha. Vou destacar aqui o meu zíper e vou fazer exatamente o mesmo processo, colando, tá? E costurando, já volto com esse outro lado prontinho. Então, vou fazer exatamente do mesmo jeito que eu fiz esse daqui. Então, coloquei aqui o zíper de um lado e do outro, ó, bonitão. Aproveitei e já coloquei a minha etiquetinha aqui, tá, em um dos lados. Como a minha é vazadinha, eu já coloquei ela aqui na parte do plástico cristal, tá? Você pode até pôr aqui em cima se você preferir. E aí, a gente vai, então, fechar agora esse zíper aqui, tá? Eu coloquei direito, como direito, a parte principal aqui, ó, tá? E vou fechar meu zíper desse jeito. Se você tiver dificuldade, você pode fechar ele do lado certinho, tá? Ó. Você pode fechar ele... Olha como é fácil, tá? Então, você pode fechar ele do lado certinho e depois virar a sua peça também, sem problema nenhum, tá? Esse daqui é um zíper número 5, tá? Então, você pode usar qualquer cursor. Eu peguei esse daqui coloridinho. Ó, tá? E coloquei ele, ó, desse jeitinho aqui, ó, tá? Coloquei 2 cursores para facilitar a abertura. E a gente vai deixar essa parte aqui, ó, um pouco reservada, tá? Porque agora a gente vai fazer o tirante. E para fazer o tirante, a gente vai pegar essas duas partezinhas aqui, tá? Você pode só costurar, ou você pode usar aí a colinha. Peguei a minha dupla face, vou colocar uma de cada lado apenas, tá? Um pedacinho aqui de cada lado. Ó. Pedacinho de cada lado. Eu vou retirar aqui a cola. Isso aqui também é só para fixação, certo? Ó. E a gente vai dobrar, ó. Um para dentro e um para dentro, tá? Ó, desse jeitinho. Então, é só para fixar e facilitar aqui a minha costura. Apenas isso. Se você estiver usando o tecido dublado, você também pode fazer esse mesmo acabamento, tá? Se você estiver usando um tecido simples, aí o ideal é que você faça mais uma dobra aqui, ó, no meio, tá? Para ele não desfiar. Simbora aí costurar de um lado e do outro o nosso tirante. Vou fazer exatamente o mesmo processo no outro e já volto com os dois prontos. Finalizados os meus 2 tirantezinhos, o que a gente vai fazer? Eu vou dobrar ele no meio desse jeitinho, ó. Vou levantar a parte do fundo aqui da minha nécessaire e vou posicionar ele aqui no zíper e costurar. Fiz isso de um lado, pego o outro, dobro, deixando a dobra pra dentro. Posiciono aqui no fim do meu zíper. E costuro. Se você estiver usando uma máquina doméstica, tá? Cuidado ao passar aqui em cima do trilho do zíper. Agora, com tudo pronto, antes de fechar, eu vou aproveitar e vou colocar aqui uma estruturinha a mais nesse meu fundo. Essa estrutura, ela é opcional, tá? Então, eu peguei aqui um EVA de 2 milímetros, um EVA bem fininho, pode ser uma espuminha PAC também, pode ser um TNT 150, caso você perceba que há essa necessidade no material que você está usando, tá? Então, eu tô fazendo aqui como exemplo. Você vai cortar menor, tá vendo, ó? Menor, ele tem que encaixar aqui. E você vai encaixar apenas, tá? Então, eu corto sem as margens de costura, ok? Ó, e encaixo ele aqui bem direitinho. Realmente não tem aquela super necessidade de ser um material muito grosso, tá? Pra não dificultar a finalização, ó. Encaixei bonitinho, tá? Só do encaixe mesmo. Quando a gente finalizar ele aqui, ó, ele já vai prender juntinho, ok? E aí, a gente agora vai para o fechamento dessa nossa nécessaire. Então, eu vou unir aqui essas laterais, ó, tá? Sempre
com o direito da peça aqui pro lado de dentro, ó. E vou passar aqui uma costurinha. E para finalizar aqui, eu vou usar um viés industrial. Então aqui eu vou usar o viés de gorgurão, que foi o que eu achei aqui a cor mais parecida. Ó, só vou envolver e vamos costurar. Usar o vinco dele. Prontinho, lado pronto, agora a gente vai fazer aqui do outro lado. Então prontinho, ó, as minhas duas laterais já estão fechadinhas, estão acabadas aqui por dentro também com viés. E aí só ficaram essas quininhas, né, que são justamente as nossas caixinhas de leite que vão dar aí o formato para nossa necessaire. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir, tá? Então eu vou pegar essa quininha e essa daqui, ó, e vou abrir desse jeito, ó. Se tiver cortado direitinho, vai dar certinho, tá, ó? Desse jeitinho e vou costurar, tá? Então a gente vai abrir uma por uma, tá? Vamos segurar e costurar. Sempre lembrando, ó, que aqui a gente vai jogar pra baixo, tá? Pra baixo do zíper, ó. O zíper tá aqui e a gente vai jogar esse viés aqui pra baixo, essa costura interna pra baixo. E aí a gente vem costurando todas as nossas caixinhas de leite. Costurei todas as minhas caixinhas de leite e agora é só a gente finalizar com o nosso viés. Então eu posiciono, coloco meu viés aqui. Ó. Ó, eu faço o recorte aqui dos dois lados. Tá? E aí eu já finalizo com fogo. Finalizo com fogo e olha só como fica lindo, lindo, lindo. Agora eu vou fazer a mesma coisa em todas as partes e já volto com todos eles prontos. Finalizei aqui, ó, a minha necessaire por dentro. Olha como ela ficou fofíssima, tá? Super bem acabadinha. É bacana aqui, tá combinando porque vai aparecer um pouquinho, né? E simbora lá fazer o parto dessa peça, tá? Então eu vou abrir aqui. E bora lá! Prontinho! Olha só que coisa linda! Eu sempre gosto de, ó, ir arrumando todas as quininhas, tá? E aqui eu deixei ele mais estruturadinho embaixo, ó, tá? Então ele vai ficar bem bacana, bem estruturadinho aqui na parte de baixo. Aqui na parte do zíper eu já não acho que tenha tanta necessidade de incluir muita estrutura, então eu já não coloquei. E olha só como é que ficou o acabamento, né? A conclusão dessa peça. Que coisa mais rica, mais fofa. Ajusta bem aí, ó, ajeita bem, tira bem as quininhas aí, desse jeito. E prontinho, ficou pronta a nossa necessaire box com visor. Olha que graça, que coisa mais linda. Eu espero que você tenha curtido demais essa aula, espero que você faça e se você fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram que eu vou amar ver o que você está fazendo. Eu te ensino aqui, você costura aí, até a próxima aula.